Gabriela, muito se vê no comportamento agressivo aquela necessidade de aliviar a tensão, né? Quando uma pessoa, um adulto, se torna ali agressivo por algum determinado motivo, ela seja foi provocado ou algo que não saiu da maneira que queria, então ela tem aquela tensão e precisa explodir para aliviar. Então aí aquelas pessoas que não têm ali um equilíbrio emocional no momento descontam totalmente na criança. Qual a melhor forma, então, de se trabalhar isso? É você ter um controle desse impulso agressivo que você vai ter inicialmente e fazer sempre essa menção a esse exercício para que você não faça isso, não coloque a sua frustração, o seu alívio, o seu rancor, a sua raiva em cima de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o problema. Eu já ouvi histórias de pessoas que se trancavam no banheiro para poder aliviar, ótimo, né? Parece até uma maneira de brincadeira falar isso, mas... Né, pelo menos não desconta, né? É uma forma de se aliviar. Você se trancou, você não desconta em ninguém, você vai lá, lava o rosto, pensa, ou num quarto, enfim. Use uma maneira de controlar-se para que não tenha esse impulso de raiva na criança, porque por mais que você se arrependa e peça desculpa, o impacto já está feito. A criança já sentiu isso, já recebeu e vai guardar isso de uma certa forma. Então, trabalhar muito esse lado humano, trabalhar muito esse autocontrole, esse equilíbrio emocional. Existem várias pessoas no mercado, não sou somente eu como profissional de gestão de pessoas, mas existem profissionais que cuidam aí também do lado terapêutico, psicológico, que dão dicas para você relaxar, ouvindo música, fazer yoga, praticar esportes. Encontre uma maneira de aliviar a sua tensão. E não é batendo, agredindo o filho, né, que você vai ter esse tipo de alívio. E para pessoas que têm esse desequilíbrio emocional, de guardar uma criança acorrentada, para poder viver uma vida complexa, tudo, isso precisa realmente de uma ajuda maior. Né? A gente sabe que tem drogas, às vezes, envolvido, isso causa também grande problema, uma vida complexa, uma vida negligente, mas a criança não tem que ser isso. A criança tem que ser blindada, ao meu entender, para que ela não sofra esse tipo de impacto. É uma coisa importante que você falou sobre a criança ser blindada. Isso é importante, por quê, Beto? Nunca esquecer que ela é criança e nós somos adultos. Não é verdade? Quem tem que ter paciência? É a criança ou é o adulto? É o adulto. Quem é que tem que repetir e ter paciência em repetir e continuar ali do lado, tentando mostrar, ensinar e mostrar, eu estou aqui independente de qualquer coisa? É quem? Somos nós, adultos. A legislação, ela fala, é um ser em desenvolvimento. Ou seja, são hipossuficientes. São pessoas ali que elas não têm o psique delas, nem a mente delas totalmente desenvolvida. Tem certas questões. Tanto a legislação, ela leva em consideração também essas questões, né, do desenvolvimento mental, intelectual da criança, até para a criação do ECA, para a criação de algumas leis. Então, vai se cobrar um equilíbrio emocional de uma criança de 8 anos de idade, de 4 anos de idade? Quem tem que ter equilíbrio? Eu que tenho 34 ou minha criança, ou minha filha que tem 4 anos? Então, quem tem que buscar o equilíbrio, quem tem que buscar aperfeiçoar e quem tem que buscar ter a paciência, sou eu que sou adulta. Então, o que eu vou fazer? Minha filha tá, eu falo do meu exemplo, né? Porque é o que eu vivo. Minha filha dá algum problema, dá alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu tenho que buscar, ou me tranco no banheiro, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que buscar direcionamentos que me levem a lidar com aquela situação para que eu venha ter paciência. A minha filha que eu escolhi ter, o seu filho que você escolheu ter, ou que mesmo que Deus trouxe de uma forma como um presente em nossas vidas, ele não tem culpa dos seus problemas do seu trabalho. Ele não tem culpa da sua dificuldade financeira. Não tem nada a ver com o divórcio, nem com a confusão que você tem com o namorado, com o seu marido, com o seu ex-marido. Então, da onde que nós vamos buscar equilíbrio? A gente tem que buscar em nós temos que buscar nos equilibrar. Se há algum erro
ou alguma coisa que nós passamos em nossa infância, que desenvolveu em nós qualquer comportamento excessivo, agressivo, o que a gente tem que fazer? Buscar ajuda. Sim. Porque a gente tem que ter paciência. A gente tem que ser professor, ser educador, ser pai, ser mãe. É difícil mesmo, nem minha mãe falou. Criar filho é difícil. É difícil mesmo. A gente tem que ter paciência. Às vezes ele vai pirraçar uma vez, vai pirraçar duas, vai pirraçar três. Você vai botar ele dentro de que nem aconteceu aí recentemente, vai botar dentro de um tanque, amarrar e acorrentar, para que venha aprender que não tem que pirraçar. Não existe isso. Não existe comportamentos assim. Então, eu penso, Beto, que pra gente, minha opinião pessoal, para a gente eliminar dor, tristeza e agressão, se elimina com amor. Então, se você dá amor, você recebe amor. Vai ter momentos que você vai se decepcionar, vai ter momentos que você vai ter que ter paciência mesmo, vai ter momentos que você vai falar, não vai escutar, mas tendo a consciência limpa, que naquele momento você deu amor, você falou por amor, você corrigiu e direcionou por amor, mostrando os valores que você tem como ser humano em meio à sociedade. É verdade? Eu quero te fazer uma pergunta, e fique bem à vontade de se quiser ou não responder, porque eu entendo que às vezes você comentar um cenário desse, você pode estar, eu não digo ofendendo, mas de uma certa forma incomodar, vamos dizer assim, alguns profissionais da área. Tá? Eu vou dar um ponto de vista meu, que eu acho que eu posso falar disso com a propriedade de não estar sendo dentro da área do aspecto jurídico, é uma opinião, e você me corrija se eu estiver errado e fala dentro daquilo que você puder fazer. Eu sei que o Estado, né, ele tem as responsabilidades dele, mas muito, ao meu entender, se deve ao comportamento humano, conforme a gente já falou bastante aqui. Não acredito que as leis que existam e tudo mais, elas sejam frouxas nesse aspecto. Eu acho que elas são muito sólidas. Até por tudo que você me falou aqui e comentou, eu vejo que há muito impacto positivo quanto a isso. Há muito sendo feito. Mas, vendo de fora, eu imagino que exista uma falta de acompanhamento, de fiscalização para ser mais rígido em alguns cenários quanto a isso. Quando o limite foi ultrapassado, quando o comportamento humano já não teve mais controle, quando os tratamentos externos, quando nossos tratamentos não ajudaram mais, quando nossas orientações profissionais já não ajudaram mais, e precisa ser feito algo legalmente. Então, a visão que eu tenho, por favor, fique à vontade de me corrigir, vamos prender, aqui está para a mídia como exemplo, encarcerou e o assunto morreu. É isso, não é? Você pode falar sobre isso, fique muito à vontade, tá? Repete o final, é porque eu acho que ligaram para mim e meio que deu um eco aqui no meu telefone, eu não escutei a parte final que você falou. Tá, não tem problema. Então, assim, a imagem que eu tenho é que, assim, existe solidez em relação à legislação, mas não existe um acompanhamento sobre todo o processo de mudança, né? Quando a parte... nossos trabalhos de aspecto comportamental, jurídico, enfim, já não cabem mais e existe a necessidade de uma punição em todo esse cenário de maus tratos, de agressividade, enfim, a ideia que me vem à mente, e por favor me corrija se eu estiver incorreto, é que pega-se a pessoa, prende-se, coloca-se para a mídia como exemplo, está aqui, olha, está sendo punido e coloca-se na cadeia. Ou seja, não tem uma ressocialização, não tem um trabalho feito em cima disso e não serve como exemplos para os demais. É isso, você pode falar sobre isso? O que você pode me dizer no aspecto legal? Como eu falei, assim, a Constituição, no artigo 227, fala que é o dever do Estado, da sociedade e da família. É fato que muita violência que ocorre com a criança, por muitas vezes, ela não é colocada em evidência, não é vista. Mas uma vez que coloca-se em evidência e é vista, a legislação, ela tem a ressocialização e também tem a questão da busca de um trabalho mental, psiquiátrico, psicológico em cima daquele ser humano ali, agressor. Não só para a violência contra a criança, mas para a violência também contra a mulher. Inclusive, Beto, a Leila Barros,
ela está com é senadora, ela está com um novo projeto de lei, está querendo inserir as medidas coercitivas da Lei Maria da Penha em favor da criança também, né? Que isso venha acontecer em favor da criança também, que esse projeto de lei surgiu em 2020. Então, medidas para trabalhar em favor da criança e para trabalhar na ressocialização do adulto e no aperfeiçoamento do adulto, elas existem, as leis existem. O que existe é uma falha do sistema, é uma falha nossa como sociedade, é uma falha que às vezes a gente vê e a gente não fala. A gente pode estar dando uma orientação, às vezes até para um colega, para um adulto também, conversando de uma forma amigável, né? E também com muito zelo, muito cuidado. Está orientando, está falando, está direcionando, está mostrando material. Isso que nós estamos fazendo hoje, a gente pode não estar, Beto, nas casas das pessoas, batendo na porta e falando isso é feio, isso é ruim. Mas a gente está aqui, nós não temos, assim, nenhum propósito financeiro em relação a isso, mas nós estamos aqui para conversar sobre uma situação que nos incomoda e que traz uma reflexão em nós como seres humanos para tentar falar o que nós sabemos para que isso venha a ser eliminado. Então, se todo mundo faz isso, se todo mundo busca realmente o melhor interesse da criança em sociedade, em buscar analisar uns aos outros, aconselhar, eu acho que isso daí a sociedade começa a se ajudar. O Estado, ele vai ajudar com as leis, né? E vai ajudar também com os programas de inserção daquele ser humano que foi um agressor na sociedade, para que ele não venha mais agredir aquela criança. Tem situações que acontece de a mãe, que é agressora, chegar ao ponto e falar bem assim, eu fui um monstro, eu não acredito que eu fiz isso com meu filho. Então, são tratamentos e trabalhos que acontecem no ser humano que ele começa a se enxergar e começa a ver que ele realmente errou, que ele realmente não deveria ter feito aquilo. Então, mas isso é uma regra? Todos vão se arrepender? Toda pessoa vai conseguir, de fato, ser ressocializada? Não sei, provavelmente não. Mas a gente tem que buscar fazer o nosso melhor, né? Eu entendo, Beto, que a legislação, a lei, a Constituição, ela está em um crescimento constante, está evoluindo, está buscando, sim, os princípios constitucionais, só que não é só o que está escrito. Tem que ser praticado. Além de estar escrito, tem que ter prática. Tem que ter comportamento conforme a legislação. E nós temos processos, nós temos tantas demandas judiciais porque as pessoas têm comportamento fora da legislação. Doutora Gabriela, e quando o comportamento agressivo é entendido como um ato de justiça? Onde eu quero chegar? Falei agora há pouco sobre a parte do comportamento humano, da explosão, da necessidade do alívio. E existem situações ao qual as pessoas que explodem têm esse alívio, acreditando que aquilo que a agressão que ela teve, o xingamento que ela teve, o excesso que ela teve, como uma forma de ter cometido um ato de justiça. E ela usa a criança ou a pessoa que ela está agredindo como um bode expiatório para aliviar isso internamente. Então, essa pessoa ela vai acreditar e vai continuar a repetir atos dessa forma como uma maneira de alívio interno. E isso de fato acontece. Ela vai estar se aliviando porque ela conseguiu pôr para fora tudo aquilo que a incomodava. E vai permanecer no erro. Como eu vejo isso do aspecto comportamental? É necessário aí um acompanhamento, um psicológico, psicoterapeuta, para poder entender isso. Como você trabalha isso dentro do seu interior, do seu pensamento, para que você possa achar o seu ponto de equilíbrio. E depois aí a gente trabalhar outros detalhes. Esse é o aspecto que eu vejo para poder melhorar esse caminho. Porque, de qualquer maneira, se você tem esse alívio, se você tem a sensação de tranquilidade, paz,
você vai querer fazer mais. Ainda que você esteja fazendo algo errado, você vai querer fazer mais. Então, em primeiro lugar,